Meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo entre amigos. Hoje a gente vai falar sobre a hermenêutica e os pressupostos teológicos. Nós sabemos que a teologia, ela é a reflexão a respeito das coisas de Deus e nós, cristãos bíblicos, entendemos que a teologia é é a reflexão a respeito das coisas de Deus com base nas Escrituras Sagradas, com base na Bíblia. No entanto, a gente sabe que cada sistema teológico possui os seus pressupostos, possui a sua linha de entendimento. E essa linha de entendimento, ela pode então afetar a maneira como eu leio a Bíblia. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje com o pastor Abimael. Inclusive, ele já entrou aqui. Deixa eu só enviar aqui o convite para ele. Espera aí, deixa só ele confirmar lá. Você que está entrando aí, compartilha, né? Aperta aí o aviãozinho aí embaixo. Envia esse bate-papo para outras pessoas, para que mais pessoas estejam aqui conectadas com a gente, conhecendo um pouquinho sobre a interpretação bíblica. E temos aí toda semana feito esse trabalho, onde a gente tem aí refletido sobre a interpretação bíblica e alguns temas que, de certa forma, influenciam a minha interpretação das Escrituras. Então, essa reflexão é extremamente importante para nós compreendermos, termos uma ideia bíblica a respeito das coisas e saber de que maneira, qual a maneira correta de você ler o texto bíblico. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele não... Deixa eu enviar novamente aqui. Estou enviando aqui o convite. Deixa só ele confirmar que a gente... Olá, Estevão, bom dia. Seja bem-vindo, Estevão. Estevão sempre está aí com a gente nesse bate-papo. Deus abençoe sua vida. Seja mais um tempo aí muito proveitoso aí para todos nós nessa manhã de sábado, né? Todo sábado a gente tem feito isso. Você aí que tá acompanhando, se você quer ouvir os outros bate-papos, onde a gente conversou sobre a relação entre hermenêutica e outros assuntos, vai aí no meu Instagram ou então vai no meu canal do YouTube e lá você vai ter todos os bate-papos anteriores. Você vai poder assistir, né, acompanhar e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, hermenêutica. Eu enviei aqui o convite, estou só aguardando o pastor Abimael aceitar aqui o convite. Falou aqui que está com alguns ajustes técnicos aqui. Ok, vamos ver. Só alguns detalhes. Bem, você vai poder interagir aqui junto com a gente, mas normalmente a gente tem, dentro do bate-papo, a gente vai guiando o bate-papo, e aí, em alguns momentos, a gente vai trazer a sua pergunta para cá, ou não, dependendo da lógica, da linha com que a gente está refletindo aqui no nosso bate-papo, ok? Então, mas compartilha. Aí, ok, deixa só eu. Então, eu vou enviar aqui o convite. Vamos ver se agora vai. Aí, deixa só ele. Só aguardando ele aceitar o convite. Para a gente conversar hoje sobre hermenêutica e os pressupostos teológicos. Todos nós temos afirmações teológicas, ou que a gente já ouviu, né, a respeito de alguma coisa, de alguma linha, algo que a gente já viu pregadores falando, e aí a gente precisa refletir até que ponto isso, de certa forma, interfere aí na nossa interpretação bíblica, na nossa hermenêutica.
Só aqui. Deixa eu ver se eu mando novamente. Deixa eu mandar novamente. Tá tendo problemas aí para aceitar o. Vai, conseguiu. Ok. Oi, Bom dia, Lázaro. bom dia. Olha aí, seja bem-vindo. Deu certo, né? Graças a Deus. Pois é, com auxílio aqui dos universitários. E, Ah, muito bom. É a sua primeira live no Instagram? rapaz, essa é a mídia social que eu menos tenho traquejo, né? Olha aí. Sou das antigas lá. E aí Tá eu lá tenho no. os filhos aqui, né? Olha A aí. Dani, a Gi, meus filhos, que me ajudam. Agora mesmo foi minha filha que me lembrou que eu já tinha tudo preparado, mas para colocar na horizontal. Ah, sim. Tive que fazer todo o ajuste aqui de trocar algo que pudesse ficar na vertical e aí agora Ah, estamos. legal. Pastor Abimael, eu queria inicialmente, a gente vai falar hoje sobre hermenêutica e os pressupostos teológicos, né? A forma como a teologia ela pode interferir na minha interpretação bíblica, né? Em forma de Uhum. pressuposto. Só que, primeiramente, eu queria que o senhor se apresentasse aí para os irmãos, falasse um pouquinho aí, né? Os pastor, de onde, né? E se apresentasse para os irmãos lhe conhecerem. Aham. Eu, de nascimento, eu sou da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Fui membro da primeira Igreja Batista Bíblica lá de Vitória da Conquista, na época do pastor Sim. Gerson Rocha. Peguei o pastor José Infante também, José Infante Júnior. E foi a igreja que me enviou em 92 para o Seminário Bíblico Palavra da Vida. E aqui eu estudei. E em 95 comecei a trabalhar ali ao lado do pastor Mendes, que recentemente fez uma live com vocês aí, né? Exato. Lá aqui na primeira igreja Batista de Atibaia, onde estou já desde então, né? Então estou aqui. O Tiago Morgado, amigão aqui, acabou de entrar aí também, uma Exato. ovelha, né? Então, comecei com 23 anos na PIBA, agora estou com 48, já se vão 25 anos, né? E agora para o 26º. Nesse processo todo da transição pastoral, o pastor Mendes identificou como um daqueles que poderiam ah, participar dessa transição. E hoje, então, junto do Ricardo, do Davi Mark Júnior, nós estamos pastoreando aí, nesse estilo colegiado, a PIBA, né? A Primeira Igreja Batista de Atibaia. Olha aí, que maravilha, que bênção. É, vamos começar então falando sobre pressupostos, né? O que seriam, Uhum. para quem aí não conhece muito do assunto, né? A gente fala muitas vezes, olha, cuidado com seus pressupostos, cuidado com seus pressupostos. Mas ok, o que seriam então pressupostos, pastor? Aham. Ok, a gente entende que pressupostos são aquelas posições anteriores, né? Então, no final das contas, todos nós temos os nossos pressupostos. Eu acredito que a natureza deles é que ah, podem nos comprometer, né? Então, por exemplo, um bom pressuposto, um pressuposto digno, é nós considerarmos que Deus existe e que ele se revelou com sua palavra, né? Então, por exemplo, um ateu, um cético pode dizer assim: olha, você que acredita na Bíblia aí, você tem um raciocínio circular. Como é que um livro prova seu próprio caráter, sua própria dignidade, né? Então aí vem algo anterior a esse pensamento racionalista ou lógico, né? É que para dialogar com essa pessoa a gente precisa falar, ok, você tem esse raciocínio, mas eu preciso dizer para você que antes eu tenho dois pressupostos que vão nos ajudar a dialogar. E se você ignorar esses dois pressupostos, não tem diálogo. Primeiro, eu acredito que Deus existe, e segundo, eu acredito que ele se revelou através da sua palavra. Então,
é um pressuposto bom, um pressuposto importante, que também depois vai nos ajudar até mesmo na questão no diálogo entre cristãos, entre pessoas que lidam com a Sim, Bíblia, que é o fato de que qual a natureza da Bíblia, né? Que tipo de livro ele é? Ele é um livro humano, de boa literatura, de tradições milenares, livro religioso, ou ele é uma revelação de Deus, do Deus que nós cremos, o Deus de Israel, que se tornou também, né, aí na história, né, o Deus cristão no qual nós cremos, né? Então, ter pressupostos é uma coisa que nós teremos. Nós precisamos escolhê-los bem, escolher sim. os melhores, né? Porque realmente é o momento que nós vamos chegar e vamos colocar, né, as cartas na mesa e falar, para qualquer tipo de conversa que não seja uma conversa de bêbado, né? Que não seja uma Sim. conversa ali que não tenha um diálogo, é, é necessário respeitar os pressupostos de cada um, né? E aí a gente até pode conversar com um ateu, um cético, ou com um liberal, né? Quando, Sim. no caso ali, os pressupostos estão dentro, né? Olha, a Ana Cláudia Marafiotti está aqui, entrou Isso, aí. entrou aí também. Tiago mandou um legal. É muito Ovelha bom. Querida, né? Junto com o seu esposo Jairo, um homem, um casal de Deus aí, né? Um Amém. homem que se emociona muito com as coisas de Deus. Amém. Então, pastor, eu poderia afirmar que o pressuposto é o conhecimento que eu tenho com base naquilo que eu acredito, né? De mais básico das minhas crenças. Seria isso, né? Isso, sim. Aham. E que a gente precisa definir, talvez alistar, colocar como a base para daquilo em diante a gente lidar com aí, ou mesmo com filosofia, ou mesmo com a hermenêutica específica, que é o tema nosso aqui. Sim, Por exemplo, você a hermenêutica, né? Ela exige um pressuposto. Por exemplo, nós que usamos aí o histórico gramatical, esse é um pressuposto para nós, né? Então, como é que a gente pode dialogar com um estruturalista, né? Pessoas sim. influenciadas por Foucault, Derrida, Gadamer. Então, ok, então a gente vai ter que, numa conversa como essa, a gente precisa falar, então, ok, eu até vou em algum ponto com você, mas daqui para frente não dá para ir, né? Não concordo com seus pressupostos. E ele vai falar talvez a mesma coisa, ou vai considerar, olha, eu até discordo dos seus pressupostos, mas eu considero como legítimos os seus pressupostos hermenêuticos. Então, Então, dentro daquilo que você pensa, eu então entendo que você tem uma interpretação correta, uma interpretação digna de um texto literário que você, aí no caso, considera como uma revelação, né? Então, entendi. nesse ponto, dá para a gente dialogar mesmo que seja com alguém que não tem os mesmos pressupostos que a gente, né? Então, assim, se o meu pressuposto é o meu sistema de pensamento, então o senhor falou inicialmente aí sobre o ateu, né? Por exemplo, o ateu não crê em Deus. Então, por exemplo, se eu quiser debater com um ateu, né? Eu preciso, na realidade, questionar os pressupostos dele, né? Porque se eu for falar com ele com base nos meus pressupostos e ele com base nos pressupostos dele, não vai haver liga, né? Não vai ter Isso. comunicação, não é isso? Mas assim, eu acredito, Lázaro, que se a gente entrar no campo do questionar os pressupostos, aí não tem, não vai chegar a lugar nenhum isso, né? Sim, Mas havendo aquela coisa, olha, os pressupostos que você usa, eu considero até um certo limite. Vou dar um exemplo. Nós nos beneficiamos muito na área de linguística hebraica dos trabalhos dos liberais alemães, né? Então, uhum, eles são muito metódicos, eles são muito técnicos, a gramática que eles trabalham desenvolveu um estudo do hebraico muito fidedigno como literatura, né? sim, Então,
muitas obras, não vou dizer, né, a maioria, mas muitas obras que nós usamos para, principalmente na área do hebraico, são obras que as pessoas trabalham com muito rigor acadêmico, com muito, né, muito cuidado, mas eles vão falar, é uma boa literatura. Não sei quem foi esse autor, mas ele é tão digno quanto Shakespeare. Sim. Porém, o escrutínio que eles fazem para Moisés, para Davi, para Jeremias, não são os mesmos escrutínios que eles vão fazer para, por exemplo, os filósofos gregos, né, Aristóteles, ou mesmo para a literatura recente, entre aspas, né, como Shakespeare. Porque se os fizesse, também nem eles teriam muita sorte nessa seara aí. Então, o que acontece? Né? Então, eles nos beneficiam com o trabalho acadêmico e gramatical, técnico, semântico, muito bom, léxico, porém, na hora do vamos ver lá, então a gente vai... mas para você, isso é mais uma literatura. Para mim, isso é a eterna palavra de Deus. Né? Então, a gente não entrou no campo do pressuposto ali teológico, né? No pressuposto, desculpa, não teológico, mas no pressuposto em si, nós dialogamos até certo ponto e houve uma conversa ou houve um benefício. Porém, há momentos, então, que o pressuposto aí não tem diálogo, né? Então, aí complica o negócio, né? A gente fala, por exemplo... Desculpa, Sim, a gente ainda está conversando ainda um pouco antes da hermenêutica, né? Eu acredito exatamente. que o tema é mais específico aí da hermenêutica. Exato. Porque a gente vai eu tô indo na direção da hermenêutica. Por exemplo, a gente falou sobre a questão do pressuposto, né? Por exemplo, o ateu e o crente, né? Aquele que crê em Deus, né? O teísta e o ateu. Mas aí vamos entrar para dentro do cristianismo. Por exemplo, basicamente o catolicismo, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Não sei também o seu nível de conhecimento sobre esse assunto específico, mas, por exemplo, o católico ele entende que o que julga a verdade, ela é julgada, a verdade, né, moral, vamos dizer assim, ela é julgada pela igreja, primeiro pelo Papa, em segundo pela tradição, em terceiro pela palavra. Não é? Então, o Papa julga a tradição, o Papa e a tradição julga a palavra. Se eu não me engano, é assim, né? Nós, cristãos evangélicos, né, pelo menos de uma linha mais da protestante, vamos dizer assim, nós seguimos o sola escritura. Uhum. Isso são pressupostos? Sem dúvida. A maneira como a gente considera, como Deus se revelou e expressa, né, a sua vontade, a norma de vida para o seu povo, dentro dessa maneira como você colocou. Né? Então, no caso, o Jonathan lá da Vida Nova. Sim, Jonathan Silveira. Então, nesse aspecto, então, a Igreja Católica ela vai considerar que a maneira como eu posso entender a vontade de Deus ou a revelação de Deus, ela passa por isso. Né? E, de novo, a gente precisa entender o raciocínio também para lidar com os pressupostos. Né? Então, tipo, não é somente quando a gente vai seco, tá vendo? Vamos rejeitar aí a tradição, vamos rejeitar aí, né, o Papa e a Bíblia. Né? Focar só com a Bíblia. Na realidade, essa maneira de interpretar aquilo que é revelação de Deus dos católicos tem a ver com uma das fraquezas da própria natureza da reforma, que fragmentou a interpretação da Bíblia. Né? Então, até a reforma, essa interpretação ela era monolítica. Né? Havia lá estabelecidos dogmas pela Igreja Católica e aquilo era muito sólido. A partir de então vem o sacerdócio universal dos crentes e a declaração de que nós podemos ter acesso às escrituras e interpretá-la por nós mesmos. E aí, então,
esse é o raciocínio bíblico, nós cremos nisso, mas também o mau uso disso leva com que a Igreja Católica, por exemplo, argumente, está vendo? Ó, você tem lá o pastor Lázaro, que conhece, é bem informado, né? Mas ele é igualzinho lá o Valdemiro Santiago, porque o que é a base deles é que, tá vendo? Todo evangélico é assim, eles não têm um pensamento. Isso é o que seria chamado de livre interpretação? Pois é. Até tem um debate, né, que se a reforma nos deu uma livre leitura, né? Sim. E não nos deu uma livre interpretação da Bíblia, né? Então, que são duas coisas diferentes. Então, nós temos acesso às Escrituras e podemos lê-la, e durante muito tempo a própria Igreja Católica ela restringiu a leitura bíblica das pessoas por dizer as pessoas não têm condição de interpretar a Bíblia, então depende dessa tríade ou dessa dupla que você mencionou, a tradição e o magistério da Igreja, né? Que seria aí os cardeais e encabeçado pelo Papa, né? Mas o outro aspecto desse debate entre livre leitura e livre interpretação é que eu acredito que tem se solidificado a ideia de que primeiro, nós não temos uma livre interpretação das Escrituras porque vamos ter aí alguns itens de hermenêutica que vão dar os guarda-reios para a gente, né? Os limites. Sim. E outro aspecto muito importante é o aspecto de que durante séculos, né, assim, a base principalmente do primeiro século até o quarto século é que a interpretação bíblica era comunitária, né? Então isso dá também para a gente aqueles freios e contrapesos, né? Sim. Então, por exemplo, se eu leio um texto bíblico hoje e interpreto algo que ninguém pensou em 2010 anos de cristianismo, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Não pode ter sido excluído aí para aqueles que vieram antes de nós. Então, eu acho que os princípios hermenêuticos e essa ênfase também comunitária vão nos trazer humildade e vai nos levar a um caminho de ter uma hermenêutica coerente e dentro da Bíblia, né? Ok, então vamos pegar a deixa da ênfase comunitária. E agora a gente já entra dentro do assunto mesmo. Uhum. Por exemplo, então a gente falou ateu e crente, ok. Aí, agora, católico, protestante, agora vamos para dentro do protestante. Uhum. A gente sabe que um pouco dessa ênfase comunitária, ela meio que é apresentada nas confissões de fé. Uhum. Certo? Então a gente tem várias confissões de fé e essas diversas confissões de fé, elas fazem algumas afirmações que nem sempre estão de acordo, que são às vezes conflitantes e que de certa forma isso apresenta o sistema de pensamento teológico de cada grupo, de cada comunidade daquela que escreveu aquela reflexão, aquela confissão, né? Uhum. Até que ponto eu devo trazer a confissão para dentro da interpretação, ou interpretar com base na confissão, que influência negativa quando eu faço, vamos dizer assim, a confissão se torna maior do que a palavra. Essa influência do sistema teológico, né, confessional ou não, né, até que não tenha uma confissão, mas eu tenho um sistema teológico embutido na minha cabeça, né? Até que ponto ela influencia. Enquanto você vai pensando para responder, teve um irmão aqui que perguntou se tem, e aí eu vou responder rapidamente para o irmão, ele perguntou se tem relação com a apologética, né? Tem toda relação com a apologética, né? A questão do pressuposto. O Francis Schaeffer, ele falava que existe um sistema chamado de pré-evangelização, que antes de você chegar a alcançar a pessoa, você precisa primeiro fazer ela questionar os próprios pressupostos e desmontar os pressupostos dela, porque quando você fizer isso, você abre a brecha para que você possa entrar com novos pressupostos do Evangelho e aí alcançar essa pessoa para Cristo.
É só um adendo aí, porque o irmão fez uma pergunta, só Sim. para... E uma das coisas que a gente tem de benefício aí, até o Jonathan que entrou, foi uma das pessoas até que me ajudou muito nessa questão, né? Porque eu estava ali no Ministério Pastoral e, né, a questão de cuidar das ovelhas e tudo, gosto da parte teológica e tudo, mas quando chegou esse lado de que apresentou o tema cosmovisão cristã, ou uma cosmovisão, né? Então, na minha época de formação teológica, a gente estava lidando com outras batalhas, né? Era o Sim, início da teologia da prosperidade, mas eu acho que essa turma nova, essa geração de pastores novos, a gente vê isso muito nas mídias sociais, né? Tem se beneficiado de chegar muita literatura nessa área de cosmovisão cristã, né? Eu exato. lembro que na minha adolescência, um livro que me ajudou muito foi do Francis Schaeffer, lá, A Morte da Razão, né? Morte da Razão, É, fantástico esse livro. então, me ajudou na época que eu estava ali, naquela época colegial, né? Mas depois chegou um avalanche de literatura trazendo ao Juan, grande abraço, Juan, trouxe uma avalanche de literatura que eu vejo que essa turma hoje, universitária, pastores jovens, tem lidado muito bem com esse tema e tem sido muito bom para a igreja brasileira, né? Então, é Exato. algo que eu louvo a Deus. O próprio Ministério da Consciência Cristã, que começou, né, Sim, há muito tempo, mas a partir de um momento veio trabalhar exatamente muito desse tema de cosmovisão, né? Então, exato. tem sido uma bênção para o evangelho brasileiro, né? E com relação àquela questão, a confissão de fé, o sistema teológico, né, de que forma ele afeta aí a minha interpretação bíblica? É muito interessante. Eu fui criado numa igreja batista, né, de um homem muito firme na palavra, o pastor Gerson Rocha, e ele é daquela geração de batista que ele falava assim: nós batistas somos a denominação do livro, né? Não temos, não tem nenhuma declaração de fé que nos prende. E durante muito tempo, até eu assim tinha um pé atrás com credos e confissões, né? Por causa dessa maneira como dentro quando o evangélico, assim, os batistas chegaram dando essa ênfase, né? A única regra de fé e prática, olha, a Patrícia, né? A Patrícia aí é como irmã da minha esposa, né? Fabiana, né? Ah, então, essa base de que o batista ele não se prende a confissões, era até aquela meio concorrência que tinha com os presbiterianos, por causa da Confissão de Fé de Westminster, que é um símbolo do pastor presbiteriano, que ele precisa, ele confessa e ele assina que ele tem que estar, não vou dizer submisso, né, que seria talvez uma agressão para os meus colegas amigos presbiterianos, mas que ele tem que, de fato, ter ali aquele respeito e tem que se guiar por ela, né? Aquele Então, alinhamento, né? é isso, boa palavra, né? Então, é, durante muito tempo, até assim, esse tema de credos e confissões não era tão presente também, né? Mas nós começamos a ter acesso a isso. Até a Confissão de Fé Batista, a segunda Confissão de Sim. Londres, né? 1689. Então, de certa forma, quebrou o argumento de que Batista não tem confissão de fé, né? Não tem uma, né? Mas, Lázaro, essa questão, eu acredito que, como você tocou, né? Ela serve para a gente de uma maneira da gente olhar e não ficar preso ao nosso próprio pensamento, à ideia comunitária, né? Ah, Sim. a gente esse é um lado que acho que também muda em relação à ênfase, por exemplo, do magistério da Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica ela tem um respeito muito grande àquilo que vem sido escrito antes.
Sim, mas passa do respeito no ponto que começa a ser também revelação, né? sim. Ah, Ou nós seja, não. aquilo que foi escrito antes, ele confronta as escrituras, que veio muito antes, e aí uma coisa substitui a outra, E aí, né? entre a revelação e o magistério e a tradição da igreja, aquilo tem mais força, né? Sim, Porém, o que a gente também acho que vem crescendo como igreja brasileira é também um valor àquilo que foi trazido para nós antes. Então, muitos dos meus amigos, e talvez vários dos seus ouvintes e o pessoal que acompanha você aí, quantos de nós não correu lá para comprar os livros da Paulus a R$ 1, né? Aquela promoção que a Paulus fez lá de patrícia, é, né? é verdade. Algum tempo atrás, talvez a gente não ia ter esse valor, mas aí nós estamos valorizando a patrística, né? Então, esse é um ponto que a gente começa a descobrir que a teologia da igreja não começou em 1517. Ela vem antes, né? Então, os concílios, né, são importantes para a gente saber se a nossa cristologia ela é ortodoxa, né? Porém, com o advento aí da reforma, os credos e confissões eles servem para aquilo, para um contraponto com aquilo que eu havia falado, né? Que é, enquanto a Igreja Católica tem uma doutrina monolítica, a interpretação ficou pulverizada geograficamente. Mas é muito interessante agora quando você começa a ver aquilo que foi produzido nos Países Baixos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, e quando você compara aquilo que os reformadores creem, com pouca diferença em aspectos práticos, eclesiológicos, mas em termos da substância da ortodoxia, é muito semelhante, né? Então, Sim. hoje, nós podemos observar a nossa ortodoxia e comparar com aquilo que também veio do passado, né? Então, aí a gente começa a dar valor aos credos e confissões, né, que nós recebemos, né? Por exemplo, a confissão de fé da Guanabara, né, feitas pelos hugonotes lá em, se não me engano, 1546, é o primeiro documento reformado que a gente tem no Brasil, né? Não é de brasileiros em si, mas é feito aqui. Se não me engano, é isso, 1546. Posso estar errado nessa data aí. Mas, de novo, acho que o foco da sua pergunta é isso nos ajuda na questão de avaliar a nossa teologia, a nossa ortodoxia com aquilo que vem do passado, né? Porém, são documentos falíveis. Eu acho que esse é um aspecto que nós temos que sempre nos ajudam. Tem afirmações que a gente pode comparar com a nossa ortodoxia, mas até mesmo aqueles que são mais enfáticos em ser confessionais, eles vão ser críticos, né? Por exemplo, quando tanto a Segunda Londres dos Batistas quanto a Confissão de Fé de Westminster vai falar que o Papa é o anticristo, né? E Sim. isso é um anacronismo, né? Hoje a gente vê aí que as pessoas que tanto adotam de maneira mais confessional, tanto uma quanto a outra, vai dizer, não, olha, tá vendo? É um aspecto que não dá para fechar. Ou o domingo como dia do Senhor, não dá para fechar com isso. Mas continua sendo como aqueles guarda-reios, né? Sim. A gente, né? Por É exemplo, interessante porque. eu terminei de ler o Oi? catecismo do John Sim. Brown, né? E é muito interessante, no próprio catecismo, né, até acabei essa madrugada, ele já alinha para um pressuposto teológico, que é a teologia das alianças, né? Sim. Então, o pacto das obras, o pacto da graça. Então, no meio, para ensinar crianças, né? Eu acredito. Outra coisa que é muito interessante também, né? A gente vai conversa de trilha de coelho, né? O retorno a essa ênfase do catecismo não como uma coisa católica, porque quando eu fui Sim. criado num ambiente de tensão entre igreja protestante e igreja católica, não se alinhavam. Agora a gente vê a Clear, a editora, a, como é que é, dos puritanos, Os puritanos. né? Trazendo para nós
com uma ênfase no culto doméstico a questão de catecismo, né? Que não é coisa de católico, é simplesmente a palavra para ensino e aí Exatamente. Exatamente. É interessante porque quando a gente estuda, a gente falou aí sobre cosmovisão, e quando a gente estuda sobre a teoria da cosmovisão, você percebe que, né, tanto que tem uma figura bem utilizada, né, muitos professores, que é a figura do iceberg, né? Então você tem a lâmina d'água, né? E a sua cosmovisão, ela fica embaixo, né? Ela é aquilo que eu não consigo enxergar claramente, porque ela está baseada nas minhas crenças, né? Naquilo que eu acredito, nos meus motivos, né? Aquilo que Edwards fala das afeições religiosas, né? Estão ali dentro, né? E aquilo ali é que me faz enxergar o mundo ou azul, ou amarelo, ou verde, né? Se for palmeirense, né, Bima? Campeão mundial em 1951, ao contrário do que o pastor Mendes coloca aí. Ó. Me mandaram. Então, Até o assim, Churchill disse que o Palmeiras é campeão em 51. olha aí, tá vendo? Então, assim, a gente tem essa lâmina d'água, ok. Acima, é tanto que algumas literaturas afirmam que a teologia ela está acima dessa linha da água. Uhum. Ou seja, a teologia ele é o exercício intelectual humano limitado para compreender o que está abaixo dessa lâmina d'água que é muito mais profundo e que é onde somente a palavra chega. Uhum. Né? Então, assim, com base nisso, muitas vezes a gente acaba invertendo, não é isso? A gente acaba o quê? A gente põe uma confissão de fé, que é um documento teológico, ou seja, é fruto de um raciocínio humano falível. A gente pega ele e põe ele para baixo da lâmina d'água, né? Onde somente as escrituras deveriam estar. Uhum. Não é isso? Então, assim, isso seria a explicação para esse debate infindável, e aí eu vou pegar uma coisa bem polêmica agora, entre arminianismo e calvinismo. Eu acredito que isso, como você falou, são lentes, né? E quando essas lentes elas contaminam, né, uma coisa mais que chega ali na ponta, que é a pregação da palavra, a exposição das escrituras dominicalmente, isso compromete, sim, né? E eu acho que, às vezes, até mesmo afeta, né, coisas muito práticas, como a comunhão. Eu assim, eu venho de uma linha de formação muito dogmática, né? Estudei no Seminário Palavra da Vida, estudei aos pés ali do Carlos Oswaldo. Eita. Depois também trabalhando todos esses anos ao lado do pastor Mendes. Então, pessoas com posições muito firmes, muito, né, muito cristalinas, né? Então, foi exatamente um ministério que você conhece, né, o Prega a Palavra, que me ajudou muito no processo da gente ter comunhão com diversas pessoas e diversas linhas teológicas e até diversas denominações, para a gente chegar e falar, peraí, o texto é rei. Então, vamos abandonar aí, né, aquela ideia lá até de um princípio hermenêutico do prega-palavra, que é o, a, o texto e pressupostos, né? Sim. Então, aquela ilustraçãozinha que o bêbado ele usa mais a luz como apoio, né? Tem uma figurinha que tem um bêbado escorado num poste, né? Do que realmente a luz para ele enxergar aquilo que ele precisa enxergar. Então, dentro dessa visão, então, ó, peraí, vamos parar aqui com o nosso pressuposto arminiano ou calvinista e vamos ver o que o texto diz. Né? E aí, muitas vezes, você vai enxergar que mesmo que, né, o camarada é arminiano e ele vai pegar Efésios de 1 a 13, de capítulo 1, né, de 3 a 14, né? Vai falar, opa, aqui está falando que Deus elege. E aí?
Foi antes do tempo essa eleição. E se ele deixar que o texto fale, ele vai pregar aquilo, né? De novo, uma pessoa que tem uma linha mais reformada, que tem uma lente mais calvinista, se ela tem o pressuposto de que o texto é rei, de que o texto deve falar dentro do seu contexto, ela vai falar, olha, aqui eu reconheço a responsabilidade humana, não tem como dizer que o homem interage nesse momento com esse papel, né? Então, aí você vai ter textos como Ezequiel, ou mesmo o livro de João, né? João capítulo 6 é muito interessante, porque ali apresenta as duas coisas de maneira muito radical. Mas peraí, como é que é uma coisa e outra? Mas é o limite humano que nós temos de chegar até um ponto Exatamente. de falar assim, olha, aqui meu raciocínio, meu intelecto, daqui para cima é mistério, né? E, É falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala, né? é, e esse é um outro lado que é muito interessante, de que a gente tem que, nesse momento, a gente tem que lembrar uma coisa que era um fato dos pais da igreja, né? Os pais do deserto, que há um momento da fé que é um mistério, né? Não é um mistério porque está escondido, que Deus ocultou e somente o iniciado vai. Um agnosticismo gospel, né? Não, é coisa que dentro né, da inteligência de Deus, ele escolheu não nos revelar porque transcende o nosso intelecto, ele falar, ok, simplesmente creia, né? É o mistério no sentido, né, dessa profundidade que harmoniza só na pessoa, não, nas pessoas de Deus, né? Isso é fantástico. É interessante a gente entender isso, porque muitas vezes você usou uma figura muito interessante, que é a figura do poste, né? Muitas vezes tem pessoas que usam realmente a palavra só para se escorar, para defender o que ela quer defender. E não para dizer assim, peraí, deixa eu ver realmente o que é que a Bíblia está dizendo. E a gente está quase caminhando aqui para o final. E aí eu quero exatamente deixar esse momento final aqui para você dar as dicas de como então eu consigo fazer essa leitura bíblica. Primeiro, eu consigo me livrar dos meus pressupostos? Sim ou não? Se não, o que é que eu posso fazer para amenizá-los? Né? Se sim, o que é que eu posso fazer para me livrar deles? Para que eu possa realmente encarar o texto bíblico como o rei, né? Como você mesmo falou, como o rei. Uhum. É, eu acho que, em termos de pressupostos, a gente tem que escolher os bons e dignos, né? Então, a primeira coisa, talvez, creio em Deus e creio num Deus que ele é muito maior do que eu e o seu intelecto é infinito, do qual eu não posso alcançar. Então, isso me traz humildade. Segundo pressuposto, eu estou lidando com um livro que é revelação divina e que ele, em si mesmo, ele transforma pessoas. Né? Então, esse é o pressuposto, poder estar na palavra, por ser um livro vivo e ser um livro divino. E por ser um livro divino, então eu vou lidar com essa humildade de lidar com vamos dizer, pisar em terra santa. Além disso, né, escolher os meus pressupostos aí hermenêuticos, né? Então, dentro dessa gama de opções hermenêuticas, principalmente que nós vivemos hoje, então, quais são aquelas que vão se alinhar com a palavra sendo um livro, né, revelação de Deus, palavra de Deus? Aí, então, eu vou me conduzir para uma hermenêutica, né, histórico-gramatical. Então, esse é outro pressuposto, né? Então, eu vou trabalhar com o sentido e buscar aquilo que tanto o autor, Deus, quanto o autor com letra minúscula quis escrever. Então, não é meu sentido para hoje, né? É meu sentido para os seus primeiros leitores.
qual a mensagem para aqueles homens e mulheres, para aquela igreja, né? Aí entra um conflito, né? Os estruturalistas vão dizer, não, isso é impossível, né? Esse debate, né? Agora, se a Constituição é um documento vivo ou um documento histórico. Isso afeta também a questão da Bíblia, né? Então, não, a Bíblia é um livro vivo. Então, o que significa para hoje isso aí, né? Não. Então, a gente entende que ela tem seu lugar na história e tem sua mensagem dentro daquele contexto que Deus quis comunicar aos seus leitores, que, por inspiração divina, vai nos alcançar, né? Então, isso é muito importante. Então, tendo esse ferramental, a gente ir para o texto bíblico, nós que pregamos aí, né, sempre, com essa humildade. Opa, peraí. Então, vou buscar aquilo que o texto diz. E aí, essa humildade de se você é um calvinista, se você, né, é um aliancista, se você é um dispensacionalista, se você é um arminiano, se você tem o seu pacote teológico, o seu pacote teológico esteja abaixo da sua visão do que o texto diz, né? A ideia a gente não consegue, né, fugir dos pacotes. Mas aí o grande desafio é, esse pacote, ele manda em mim ou a Escritura manda em mim? Né? Ok, eu vou para o texto bíblico, eu vou ali, né, quero que ele confronte não somente a minha teologia, como também o meu coração, a minha vida, a minha prática, a mensagem que eu quero que confronte a minha igreja. Isso é muito importante, né? Agora, dentro da nossa prática aqui na PIBA, né, na Igreja Batista de Atibaia, nós temos um tempo que nós lemos o texto juntos, que cada pregador, ou de manhã ou à noite, vai pregar. Então, nós temos um tempo como equipe que nós apresentamos ali o nosso esboço, a nossa grande ideia, a nossa pesquisa, a nossa leitura, e nós somos bombardeados, né? Não somente com as questões, mas também com auxílio. Então, imagina a riqueza desse momento, né? Em que você tem, você vai pregar e você tem pessoas que vão ouvir antes o que você vai pregar e podem chegar e falar para você, olha, eu não estou convencido disso que você está falando. Aí você vai, né? Você está dizendo isso, mas tem esse aspecto histórico ou do livro ou o texto bíblico que está contra aquilo que você está falando. Você está dizendo isso aqui, mas 15 versículos lá na frente não bate, não é coerente. Isso é de uma riqueza incrível. Aí você pode perguntar, puxa, mas Bima, eu estou aqui sozinho na Igreja Batista da Graça. Mas aí eu acho que é, de novo, a experiência pastoral que a gente deveria questionar, né? Será que nós, pastores, temos que ser tão isolados assim? Né? Sim. E isso é uma coisa que, né, pastoralmente, a gente olha, o pastor é sozinho, o pastor solitário. Quando você olha para Paulo, ele sempre está em equipe. Né? Recentemente, expondo 2 Coríntios capítulo 8, né, Paulo monta uma equipe para pegar uma oferta para fazer uma transferência bancária, como eu brinquei, né? Ele vai lá nos Coríntios e para levar para Jerusalém. E Paulo tinha esse pressuposto, né? Não, meu ministério é junto com pessoas, é junto com amigos, é junto com... Eu acho que uma estratégia interessante é, por exemplo, você tem uma network, né, de pastores que você confia, né? Uhum. Pessoas que, né, sempre quando eu tenho dúvida, inclusive você também já foi uma pessoa que eu já mandei mensagem, né? Disse, ô Binho, eu tô com uma dúvida, pensando em tal texto. Exatamente naquele momento em que eu fiquei na encruzilhada e disse, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Então, eu acho que um caminho é esse também, né? Mas eu acho que um outro caminho também, hoje a gente tem acesso a muita informação no YouTube, né? Sim. Bons pastores bíblicos, né? Que você pode dizer, rapaz, o que é que Luiz Saião, né? O que é que Jonas Madureira, sei lá, o que é que Hernandes já pregou sobre esse texto aqui? Deixa eu ir lá olhar, né? O que é que esses caras
pensaram sobre isso? Se você tiver acesso ao inglês também, né? O que é que o Piper pensou disso? O que é que, né? E aí isso também, o que é que o MacArthur, né? É um caminho Hoje também. a gente tem o privilégio de não errar sozinho. A gente pode até errar em grupo, né? Exatamente. Mas Exatamente. acertar Acho em que é, grupo também, né? é Assim, verdade. e eu acho que uma Amém. outra coisa importante, Lázaro, dentro Sim. dessa dinâmica de pregadores que nós somos, né? O Michael Kruger, né? Tem um texto lá se não me engano, no site dele que fala dos espectros ministeriais, né? Você tem lá desde o cara que está lá no canto como acadêmico até o pastorzão, assim. E ele põe Sim. um espectro de 5, né? Quem sabe alguém publica esse artigo algum dia aí. É muito, muito interessante. Então, eu estou aqui no espectro, mas que gosta um pouco de academia, mas ama o ministério pastoral, né? E a gente percebe que essa necessidade que nós temos, né, de nos relacionar próximo com esse auxílio de outros, né? Então, a gente acho que aí mexe um pouco com a humildade da gente de buscar ajuda, de não conseguir alcançar tudo que um texto diz e que muitas vezes a gente vai entrar ali, seja numa encruzilhada linguística, hermenêutica, teológica, e que alguém pode nos ajudar, né? Pode nos iluminar aí para pregar a palavra de maneira que as pessoas sejam edificadas. Outro aspecto também aí isso me entristece muito nesse momento que nós vemos com o país, né? Essa polarização. Eu tinha muita alegria quando a gente ouvia lá nos períodos que a gente vivia antes, quando saiu muita literatura sobre o papel do Estado, e isso foi muito bom, o Estado não é rei na nossa vida. E agora a gente volta para uma polarização que tem sido contaminada tanto a teologia quanto a pregação, quanto a vida de comunhão. E eu acredito que talvez é um momento que a gente não deixasse se contaminar no relacionamento pastoral, né? Eu acho que aí entra desde o que vem de cima culturalmente no Brasil, que é essa polarização política, mas que vai descendo aí para o nível de posições teológicas, de argumentos práticos, daquilo que a gente vai fazer na nossa eclesiologia. E seria muito importante da gente lidar, né? Peraí, será que é esse o caminho que nós queremos? E a nossa unidade essencial, né? Em bases sólidas das escrituras, né? Da boa teologia, né? Num momento que a gente vive muito difícil com essa pandemia, em que nós, pastores, estamos aí muitas vezes sobrecarregados para cuidarmos das nossas ovelhas, tentando produzir muito material para que as pessoas sejam edificadas, para que a gente tenha as ovelhas próximo, e muitas vezes a gente se perde nessa polarização que está acontecendo no Brasil, que vai afetar também o nosso ministério, né? Infelizmente esse comportamento polarizado, né, ele empobrece demais o debate, você assume um lado apaixonado e essa paixão cega seu entendimento, e aí e como você falou, desde a esfera política até a esfera teológica, né? Por exemplo, existem grupos, né, de calvinistas versus arminianos, por exemplo, que é o debate da época, né, dentro da teologia, onde, por exemplo, do lado arminiano, o cara diz que o Deus calvinista é o diabo, porque ele é um Deus frio e calculista. Aí o cara que está do lado calvinista diz que o Deus arminiano é um Deus mole, é um Deus que não tem poder, né? E aí diz, não, o calvinismo é o evangelho, né? Então eu já vi até pessoas dizendo isso, é o evangelho. Então, assim, essa polarização, ela empobrece demais, porque eu vou para o texto não para me submeter, como você falou aí, você fez todo, né, um método, né, com humildade, mas eu vou com sangue no olho, né, faca na caveira, né, para dizer assim, vou pegar o texto que vai dar a pancada que precisa, ou seja,
eu vou pesquisar um texto. É uma pregação temática, né? Eu vou pesquisar um texto que atende o meu pretexto, né? Que atende, que seja pretexto para minha opinião. E isso, infelizmente, nesses pressupostos teológicos, quando assumem essa esfera apaixonada, né, onde como a gente conversou aqui, né, e você colocou, quando ela toma essa dimensão, isso afeta demais a minha interpretação, né? As pessoas precisam ter consciência disso, abrir a mente com relação a isso, né? E se você se declara calvinista, leia lá os textos arminianos, veja como é que os caras pensam, se coloque na posição deles, né? Tente compreender, né? Você que é arminiano, vai lá no calvinista, tenta compreender como é que o irmão pensa, por que o irmão pensa assim. Talvez você pegar os dois, jogar numa liquidificador, misturar em determinadas dimensões, é exatamente o que a Bíblia já estava falando há muito tempo, né? E a gente acaba ignorando. É isso? Bima, a gente está fechando aqui o nosso tempo. Queria que você desse uma palavra final aí para os irmãos que estão nos assistindo e os que vão assistir posteriormente, né? Esse horário, normalmente, ele é um horário que dá bem baixo, o pessoal tá em casa aí, sei lá, almoçando ou trabalhando, não sei. Mas, assim, tem muita gente que manda mensagem, pastor, deixe salvo, que eu quero assistir depois e tal. Então, manda um recado aí para todo mundo que vai assistir, que assistiu agora e que vai assistir depois. Joia. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? Pela sua maneira gentil de me convidar. Então, um privilégio participar desse movimento que você está fazendo aí de tanta instrução, nesse debate público de teologia, né? E minha palavra é essa, né? A gente, como pastor, né, e que gosta da área teológica, a gente precisa instruir as pessoas, né? As pessoas padecem de falta de conhecimento, e isso é muito triste num país nosso que é tão privilegiado, né? Temos boas editoras, temos bons pregadores, temos bons teólogos. Então, o seu canal aqui contribui para isso, né? Para também elevar, né, o conhecimento das pessoas. Isso, né, parabéns, que Deus continue te abençoando nessa... Amém. Louvado seja Deus. Nesse ministério, né? E a minha palavra é essa, de novo, a autoridade absoluta das Escrituras. Né? Você citou aí, só a Escritura, né? Então, esse é o lema da reforma que nós precisamos hoje, né? Não é a opinião de alguém, não é o último livro, é a palavra. E Romanos 1,17, né? É ela que produz fé. Então, se a gente tem na nossa igreja pessoas que estão enfraquecendo no que diz respeito à sua fé, é a palavra que vai gerar essa fé, que vai criar essa fé. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento, muitas vezes, de desesperança, né, que as pessoas estão tendo aí, aprisionada, com medo, o desafio nosso sempre é prega a palavra, né? Querisson tom logum, né? Essa era, né, a afirmação de Paulo, e essa é a nossa responsabilidade. Então, vamos fazer o nosso feijão com arroz, o basicão, né? O fundamento, né, no futebol, pregar a palavra. E os frutos virão através, né, disso. Hebreus 4:12, ela que vai fazer discernir aquilo que nós, pastores, não podemos discernir, né? Ela vai chegar na profundidade, vai ali confrontar corações, vai trabalhar nas suas motivações, vai gerar rebeldia contra ela mesma, né? Aquele coração indisposto a ouvir. Não é contra nós, os pastores que pregamos fielmente a palavra, né? Nenhum pastor precisa chegar, a pessoa me rejeitou. Não, né? É aquilo que o próprio Deus falou para Samuel. Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então, essa é a ênfase que nós precisamos ter. Devemos pregar a palavra. E as ovelhas ouçam a palavra. Ouçam a palavra. Ela produz. Ele mandou o aviso agora que faz falta 10 segundos. Tchau para vocês. Então, Deus abençoe. Obrigado.
Bima, Deus abençoe sua vida, o ministério, família. Obrigado. Vou fechar aqui para ele não perder a live. Até mais.